Agora vamos falar do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um relatório contábil gerencial que é muito importante para o monitoramento da saúde financeira do negócio. E ele é muito utilizado na sua versão fluxo de caixa como demonstrativo e também é o fluxo de caixa projetado. O fluxo de caixa projetado você pode fazer no Excel, tal, que o sistema não dá suporte a isso, mas ele vai dar suporte ao fluxo de caixa real. Então, o fluxo de caixa aqui, ele tem um formato meio semelhante ao extrato bancário, até para facilitar o entendimento e a utilização pelos usuários. E você tem aqui a opção de buscar os dados por período, que todo fluxo de caixa ele ocorre dentro de um determinado período. Ele vamos dizer que um raio-x das entradas e saídas financeiras do negócio dentro de um determinado período. Então você vai escolher aqui um período. Eu coloquei aqui o ano anterior, os últimos 12 meses, na verdade. Aqui no período, nesse campo de período, o que ele vai mostrar, na verdade, é como que vai exibir o fluxo de caixa. Então, se eu colocar diário, cada linha vai ser um dia e o resultado ali vai ser o somatório dos registros. Mensal, a mesma coisa, só que cada linha vai ser um mês. E o anual, cada linha vai ser um ano. Então, quando eu quiser ver um a um, para fins de conciliação bancária, de avaliação, eu peço todas as faturas. Aqui no Contas, toda fatura, como já foi mencionado, está relacionada a alguma conta. Você pode filtrar por conta ou pedir todas as contas. E também por centro de custo. E temos mais essas duas opções aqui de incluir previsões, incluir colunas extras. Vou pedir primeiro sem essas duas opções aqui. Beleza, ele me retornou aqui 3 registros. E esses 3 registros foram registros baixados. Se eu não coloco a opção incluir previsões, ele só traz o que foi baixado no período. Aí vamos ver aqui o que ele traz de informação. Aqui ele traz a data, ele traz o conta, e ele tem um link aqui para você abrir uma outra página que traz a visualização daquela fatura. E aí você pode usar inclusive para fazer a baixa. Você vem aqui no editar e dá a opção da baixa. Como esse lançamento aqui já foi baixado, já está preenchido. Então, continuando aqui na sequência, aí ele traz a conta, porque eu não escolhi nenhuma conta, ele vai apontar qual que é a conta. Ele vai trazer na coluna o centro de custo, nessa coluna aqui ele vai trazer o plano de contas, qual foi a operação. E eu posso também clicar nela e visualizar os detalhes daquela conta. Então, tem essa opção também. Bom, e traz a pessoa. Quem que é o beneficiário, ou o credor ou devedor daquele lançamento. No caso aqui, o credor. Aqui você vai ver a coluna de crédito, não tem nenhum crédito lançado, só teve despesa, que foi baixada, aqui na coluna de débito. E na coluna de saldo, ele faz uma atualização do saldo da conta lançamento a lançamento. E aí você, aqui no saldo inicial, ele vai pegar todas as entradas e saídas que ocorreram até a data do início do fluxo de caixa. E depois ele faz essas somas e subtrações a partir desse saldo. Então ele vai até chegar ao saldo final do período. Bom, vou pedir agora com incluir previsões, ele vai inserir a coluna de previsões em cada tipo de situação. Então ele inseriu aqui no crédito, no débito e no saldo. E aí o previsto, ele é aquele lançamento, aquele registro que você não deu baixa. Então, vou pegar um exemplo aqui. Teve essa conta aqui de compra, que estava prevista, R$250, mas não foi baixada.
Então ela vai entrar no saldo previsto, ela não vai entrar no saldo executado. Ele vai entrar no previsto aqui como lançamento, e você tem essa coluna de diferença aqui, que pega a diferença entre o executado e o previsto, para encontrar algumas discrepâncias que possam surgir. Bom, aí isso daqui você tem tanto para o crédito como para o débito. Só tem, não, tem alguns créditos aqui previstos. E aqui no final você tem os totais de cada coluna e do saldo. Aí você também tem a opção de colocar aqui o colunas extras, que vai te trazer algumas informações adicionais, que são aquelas que eu comentei lá, de data de emissão, informação complementar, número do título e a nota fiscal. Essas informações elas podem ser úteis para você ter um fluxo de caixa mais completo. Bom, aí aqui você pode clicar nesse botão de exibir gráfico, que ele vai mostrar o saldo previsto e o saldo executado em cada situação. O que acontece aqui, que está maluco esse gráfico, é porque aqui só são lançamentos de teste, então ele não vai fazer um saldo muito coerente, né? Bom, isso é em relação ao fluxo de caixa, que, como eu falei, ele vai te dar um raio-x dos lançamentos ao longo do tempo. E aí você pode também olhar para frente, vendo os previstos, e ver se vai ter algum furo de caixa em alguma conta ou na empresa em si, como um todo. E aí daí tomar as medidas necessárias para evitar que esse problema financeiro aconteça efetivamente. Então isso aqui é o fluxo de caixa. Vamos ver agora um relatório financeiro, que o relatório financeiro ele vai te dar um raio-x diferente. Ele também existe dentro de um período, eu vou utilizar o mesmo período, mas ele vai te dar um raio-x dentro da distribuição das contas. E aí eu vou executar aqui, ele tem o mesmo centro de custo que tem no fluxo de caixa, esse conta também é mais uma opção. Então ele vai pegar todos os registros que tem de recebimento e pagamento dentro desse período. E aí você vê que ele traz aqui cada transação que o sistema possui: venda de produto, venda de serviço, compra, receita, despesa, ordem de serviço. E dentro de cada uma você pode abrir, ele vai mostrando o plano de contas até chegar nas contas efetivamente. Eu vou pedir aqui o valores pendentes para ele incluir uma amostra maior de dados. Então aqui já vê que tem outras diferenças, você vê que tem alguns valores zerados, eu posso clicar aqui e ocultar valores zerados, ele some com esses valores, e aí eu observo como que se distribuiu as minhas contas. Então eu posso ir abrindo aqui e checar onde que se concentrou ou as minhas despesas. Isso é interessante para você fazer uma análise da empresa, ver como que foi o resultado. E também você pode criar os centros de custos, por setor, por projeto, por evento, enfim. E depois você ter essa radiografia aqui de como que se comportou a movimentação financeira dentro daquele período para aquele centro de custo. Tem mais esse gráfico aqui, que ele gera as 10 maiores contas para cada tipo de transação. Então aqui a gente tem venda de produto, venda de serviço, e aí tem todas elas exibindo aqui qual que é o top 10 do relatório financeiro. Agora, o relatório de transações é outra opção que o sistema disponibiliza, que traz uma informação diversa. Se você entrar no relatório financeiro e pedir para ele mostrar quanto você vendeu no mês passado, ele não vai te mostrar um valor muito correto. Por quê? Porque, na verdade, o relatório financeiro ele não exibe o fluxo de negócios, ele exibe o fluxo de caixa. Então, se você vendeu nesse mês, no mês passado,
e você vendeu à vista, o fluxo de negócio vai ser igual ao fluxo financeiro, fluxo de caixa. Então, ok, vai dar a mesma informação. Agora, se você parcelou em 3 vezes, em 2 vezes, se você jogou o vencimento para 30 dias, já não vai bater. Porque o fluxo de negócio aconteceu nesse ou no mês passado, mas o recebimento vai vir diferido, vai vir em vários pagamentos ao longo do tempo. Então, ele não vai te dar essa informação de negócio. Quem vai te dar essa informação de negócio é o relatório de transações, que aí você pode observar que ele vai trazer valores distintos dos valores que foram mostrados ali no relatório financeiro. Ele vai trazer os valores dos negócios que foram realizados dentro do plano de contas. Mas aí aqui ele está trazendo essa venda de 33 mil, ele não está enxergando quando ela vai ser recebida, ele só está enxergando quando ela foi negociada, contratada. Então, quando você quiser ter uma visão de negócios, você olha para o relatório de transações. Quando você quiser ver o fluxo de caixa, o fluxo financeiro, você olha o relatório financeiro. Bom, só para finalizar essa parte, se você quiser efetuar uma transferência entre 2 contas bancárias, o sistema dá a opção de você fazer essa transferência entre caixas. Que aí você vem aqui, preenche qual que é a conta bancária, que você está transferindo um recurso. Eu vou sacar dinheiro da minha conta para a conta caixa da empresa. E aí você pode deixar isso lançado, porque isso é basicamente uma movimentação financeira. Isso não é uma transação. Você não está negociando nada aqui. Você está tirando dinheiro de um lugar e pondo no outro. Só que, se você não informar isso, o seu fluxo de caixa não vai bater. Então, você tem que vir aqui e indicar que o dinheiro saiu da conta A para a conta B. E aí você pode depois acompanhar aqui no relatório como que se comportou essas transferências em determinado período, um relatório rápido. Então, dessa parte é isso.